Muita gente acha que o futebol nunca vai mudar, mas se eu te disser que ele pode estar com os dias contados, o novo campeonato chegou e está desafiando tudo que sabemos sobre o esporte, com regras diferentes, interação com a torcida, influenciadores gigantes e até ex-jogadores lendários em campo. Parece coisa de videogame, né? Mas isso já é realidade. Enquanto alguns dizem que essa liga é o futuro do futebol, outros acham que é só mais um circo da internet. Mas quem tá certo, hoje eu vou te mostrar porque a Kings League tá mudando o jogo e conquistando os jovens no mundo todo. Seja bem-vindo ao Fut King. Aqui a gente vive o futebol e a Kings League de um jeito diferente, explorando histórias, trazendo resultados, rankings e muito mais. Então já se inscreve no canal e bora pro vídeo. Para entender a Kings League, precisamos conhecer quem tá por trás de tudo isso, e eu acho que você já ouviu falar esse nome, Gerard Piqué. Nascido em 87, Piqué começou sua carreira no time de base do Barça, passando pelo Manchester United e depois voltou pro Barcelona, onde virou um dos melhores zagueiros do mundo. Mas ele não era bom só no campo, Piqué sempre teve um lado empreendedor e criativo. Depois da sua aposentadoria em novembro de 2022, ele fundou a Kings League, querendo deixar o futebol mais dinâmico e divertido para a nova geração. Mas ele não fez isso sozinho, ele contou com o apoio de simplesmente o streamer mais famoso da Espanha, o Ibai Llanos. Acho que é assim que fala. Mas o que é a Kings League e por que ela faz tanto barulho? Basicamente é um torneio mundial de futebol society, também conhecido como Futebol 7 ou para os íntimos Fut 7. Agora, esqueça aquele formato padrão com clubes tradicionais. A liga reúne influenciadores de renome, atletas profissionais do Fut 7 e ex-jogadores lendários para formar as equipes. A ideia de Piqué era criar uma competição que unisse o esporte tradicional com elementos do entretenimento. Escuta só o que o CEO da liga disse e me diz se você não concorda. Mudamos as regras do futebol tradicional. É muito mais curto e emocionante. Você não pode parar de prestar atenção porque vai perder alguma coisa. Isso não acontece no futebol porque são 90 minutos muito longos. E às vezes a partida pode terminar de 0 a 0 e nada realmente acontece. A ideia era oferecer uma experiência de futebol mais dinâmica e interativa para o público mais jovem, acostumado a assistir conteúdos online mais curtos. As partidas são transmitidas ao vivo no YouTube e em outras plataformas da internet, permitindo que os torcedores participem ativamente das transmissões. Para você ter uma ideia do quão maluca essa liga pode ser, teve um jogo que o Ronaldinho entrou, o estádio quase veio abaixo e no final o time dele perdeu porque o outro usou uma carta que valia um gol em dobro. Agora imagina se isso acontece no Brasileirão. Vou falar para vocês, desde os primeiros jogos a liga chamou a atenção e virou um fenômeno cultural, principalmente na Espanha, quem sabe logo no Brasil. Mas espera aí, por que tantas pessoas estão dizendo que a Kings League pode ser o futuro do futebol? É simples e a resposta tá nas suas regras. Primeira regra, a duração. Ao invés dos 90 minutos tradicionais, as partidas têm apenas 40 minutos e eu vou falar para vocês, passa tão rápido que você nem percebe. Você tá lá assistindo e do nada acabou o jogo. Não temos mais aquele 11 contra 11 em campo, o tradicionalzão. Agora o formato é 7 contra 7, mas tem um detalhe. Os jogos começam com apenas um jogador de linha e o goleiro de cada time, e a cada minuto vai entrando mais um até completar 7 em quadra. Ou seja, com menos jogadores e campos menores, as partidas acabam sendo mais rápidas e muito mais emocionantes. Terceiro é a regra do pênalti presidente. Durante toda a partida, o presidente de cada clube, que geralmente são influenciadores, podem cobrar um pênalti, o que pode ser decisivo nos minutos finais. A quarta regra e a mais diferente, cartas secretas. Isso mesmo, cartas secretas durante o jogo. As equipes elas podem usar cartas para ganhar vantagens, como gols que valem o dobro, ou uma carta que pode retirar de campo um jogador adversário por um período de tempo. É a hora de você tirar o craque do outro time. Quinta regra são os pênaltis na Kings, que também são diferentes no estilo da MLS, aquele famoso shootout. O jogador ele corre com a bola desde o meio de campo antes de chutar. Isso deixa tudo muito mais emocionante. Uma outra coisa que tem na Kings é a interatividade do público. Os torcedores eles participam ativamente. Basicamente eles podem votar e mudar as regras do jogo. Isso realmente aconteceu. No começo da Kings League a cor da grama era verde, foi feita uma votação e 70% da comunidade votou que preferia preta, então eles simplesmente mudaram a cor da grama. Tem ainda uma regra que eu acho a mais maluca de todas, a regra do gol dobro, que começa a valer nos 2 minutos finais da partida, o que deixa tudo uma loucura. Eu vou falar para vocês, já salvou o Brasil de uma eliminação, mas eu deixo isso para um próximo vídeo. Mas o que realmente coloca a Kings League no centro das atenções é a fórmula explosiva que mistura influenciadores de peso com lendas do futebol. De um lado, streamers como o Ibai, o Gaules
DJ Mario, estagiário, do outro, lendas do futebol, incluindo Ronaldinho Gaúcho, o Agüero, Buffon, James Rodrigues, Casillas. É uma longa lista de jogadores que trouxeram sua experiência e o carisma para a liga. Essa combinação deixa os jogos bem mais divertidos, bem mais competitivos, e eu vou te falar, já criou clubes populares como o Porcinos, o Science, o El Barrio, que rapidamente conquistaram uma grande base de fãs. A liga nasceu na Espanha com Piqué como presidente, mas o que ninguém imaginava é que ia se espalhar por outras regiões. Nas Américas com Miguel Layún como presidente geral, na Itália com ninguém mais ninguém menos que Zlatan Ibrahimovic na frente da liga, e agora a Liga do Brasil, que vai começar em breve e vai ter como presidente nosso querido Kaká e o Neymar. Além das ligas nacionais, a gente tem o Campeonato Mundial de Clubes, igual no futebol normal. Sua primeira edição foi no ano passado e tivemos pela primeira vez a presença de dois times brasileiros, a Fúria e a G3X do Gaules, que chegou na final, mas acabou perdendo para o Porcinos, o time do Ibai. Depois de uma final um tanto quanto polêmica. A Kings também tem uma Copa do Mundo entre seleções que foi realizada agora em janeiro pela primeira vez na história, e tivemos o Brasilzão como campeão em cima da Colômbia. Chegamos na final de clubes e ganhamos na final de seleções. Será que vamos dominar mais uma modalidade do futebol? Uma curiosidade muito legal da liga é que as finais mais importantes da Kings foram disputadas em grandes estádios, com a final do Mundial de Clubes no estádio BBVA, a final do Mundial de Seleções no estádio da Juventus, e já tivemos até final da Liga Espanhola no Camp Nou. Detalhe, na final da Copa do Mundo de Seleções da Kings League tivemos um recorde de audiência registrando 3,5 milhões de dispositivos conectados ao vivo. Ao todo foram 100 milhões de espectadores acompanhando todo o evento, o que demonstra que a liga ela é um sucesso global. Mas será que a Kings League tem futuro? Uma coisa é certa, ela tá tocando onde o público jovem mais sente, um ritmo acelerado, trazendo jogos mais curtos e dinâmicos, o que prende a atenção da galera, e interatividade com a participação ativa dos fãs nas decisões da liga, o que cria aquele senso de comunidade, um senso de pertencimento, sabe? Esses fatores ajudam a Kings a ficar cada vez mais famosa entre os jovens que querem ver um futebol de um jeito mais divertido. A Kings League só cresce, e o próprio Piqué já disse que a UEFA e a FIFA estão de olho na liga, porque ela pode atrair mais gente nova e trazer novidades para o futebol. E tem mais, depois de conseguir 60 milhões de euros em investimento, já estão planejando levar a liga para outros países como Alemanha, França, Reino Unido, Estados Unidos, com Logan Paul ajudando a comandar, e algumas partes da Ásia até 2026. Mas aí finalmente vem a pergunta que não quer calar: será que a Kings League ela pode superar o futebol tradicional? A verdade é que, por mais inovadora que seja, a Kings League ainda não pode ser comparada ao futebol convencional em termos de história, paixão e tradição. O futebol tradicional ele move bilhões, gera rivalidades históricas e é parte da cultura de muitos países, inclusive do nosso. Porém, ela pode influenciar mudanças no esporte. Se o futebol tradicional não mudar para agradar o novo público e o jeito diferente de assistir os jogos, talvez algumas ideias da Kings comecem a aparecer no futebol normal. Quer ver um exemplo? Recentemente tivemos um novo modo de jogo no UFC 25 chamado de Rush. Basicamente usa as ideias da Kings League, como churrasco para cobrança de pênalti, cartão azul que deixa um jogador de fora do campo por um período determinado de tempo. E aí fica a pergunta: será que a FIFA pode começar a testar alguma dessas regras? Já pensou se um dia tivermos, sei lá, cartas secretas no futebol de verdade? Pode até parecer um absurdo o que eu tô falando, mas há 20 anos atrás ninguém imaginava que teríamos o árbitro de vídeo, o conhecido VAR. O futebol normal sempre muda para acompanhar o que o público quer, e a Kings League tá mostrando um novo jeito de jogar, o que pode acabar mudando o futebol como conhecemos. Agora eu quero saber sua opinião: a Kings League é o futuro do futebol ou apenas uma moda passageira? Deixe aqui nos comentários, porque eu quero muito saber o que você pensa. Se esse vídeo abriu sua mente para um novo jeito de ver o futebol, então já se inscreve no canal, porque aqui a gente vai muito além do óbvio. Já deixa o like e compartilha com aquele amigo que ainda acha que a Kings League é só uma brincadeira. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!